Bom dia a todos, meus amigos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos prosseguindo no estudo do Evangelho de Jesus segundo Lucas, buscando uma compreensão maior em torno da vida e dos ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, refletindo no Evangelho e buscando nele o necessário para transformar a nossa vida para melhor. Hoje vamos prosseguindo no estudo do capítulo 3 do Evangelho de Lucas e preparei algumas imagens para o nosso estudo em conjunto. Portanto, estudando o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, o nosso capítulo 3 hoje. As aulas passadas já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2, que retratam o nascimento de Jesus e todas as circunstâncias que envolveram a sua vinda ao nosso mundo físico, corpóreo. Os evangelhos falam muito pouco a respeito da infância de Jesus. O evangelho de Lucas menciona o nascimento de Jesus, menciona aquele momento em que os pais de Jesus o encontram ensinando os doutores no templo, e depois apenas vai retratá-lo neste capítulo 3, quando já adulto, no início da sua obra pública, no início da sua tarefa pública. Esse espaço da infância de Jesus, do momento do seu nascimento até os seus 29 anos, muito se pouco fala a respeito da vida de Jesus. Mas certamente os pais de Jesus, Maria e José, devem ter testemunhado coisas maravilhosas que Jesus deve ter feito. Tanto é assim que no primeiro milagre de Jesus conhecido, que é o milagre das bodas de Canaã, em que ele transforma a água no vinho, vejam que foi a mãe de Jesus que pede para que ele faça alguma coisa para ajudar os noivos que estavam sem vinho na sua festa, mostrando assim, nessa confiança que Maria tinha de que Jesus poderia fazer alguma coisa para solucionar o problema, que ele já havia dado certamente provas do seu poder, da sua grandeza espiritual através dos seus feitos que não foram marcados pelos evangelhos. Aqui nós temos no início do capítulo 3 do Evangelho de Lucas, ele dizendo: "E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias." Notemos aquilo que já destacamos nas nossas aulas passadas. Lucas, ele dá muitos detalhes para situar a história que ele está contando no tempo, buscando, assim, facilitar o trabalho dos historiadores, dando condições de que, analisando a história no seu contexto, né, no seu conjunto, consigamos identificar o momento histórico em que esses fatos aconteceram. E aqui, no caso, ele inicia dizendo que esses fatos narrados por ele iniciaram no ano 15 do império de Tibério César. Sabemos, através da história, que o império de Tibério César se iniciou no ano 14 da história, ou seja, quando Jesus já tinha 14 anos, né? O ano 14 é contado do nascimento de Jesus. Portanto, quando Jesus tinha 14 anos, o imperador César, né, iniciou o seu reinado, o seu império.
E os fatos narrados por Lucas se deram no ano 15 desse reinado. Portanto, 14 anos mais 15 anos é igual a 29, que é a idade de Jesus e a idade aproximada também de João, filho de Zacarias, quando esses fatos aconteceram. Observem que João, nós já vimos no capítulo 2, né, capítulo 1 e 2, a história dele. João veio para preparar os caminhos de Jesus mais ou menos um ano antes de quando Jesus iniciaria a sua tarefa pública. João iniciou a sua. E aqui nós temos a narração dessa tarefa pública de João. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui está a suma da obra pública de João, o João Batista, né? Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. A salvação de Deus é Jesus Cristo. E João veio para preparar o povo para a aceitação dos ensinos de Jesus. Nós observamos que os ensinos de João eram muito próximos do ensino de Jesus, mas ele mesmo indicava, né, que ele veio apenas preparar o caminho para aquele que de fato viria trazer a, a boa nova do Evangelho. E a multidão interrogava João, dizendo: Como faremos para seguir o que você está nos dizendo? E ele dizia: reparta suas túnicas, quer dizer, não tem necessidade de ter tanto, divida com aquele que tem menos. Não peçais mais do que lhe está ordenado, quer dizer, seja justo nas suas relações de convivência com as demais pessoas, relações de negócio, relações sociais. E não trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo, diretamente relacionado com aquelas pessoas que tinham alguma autoridade. Os soldados da época, que a gente sabe, eram bastante truculentos no trato do povo, então ele pedia, né, para que eles tratassem as pessoas com bondade e que não, contentando-se com o seu soldo, né, não tirassem, né, o dinheiro do povo de forma inadequada. Vemos, portanto, nesse resumo que, de forma inicial, é a imagem, a mensagem que Jesus nos traz também, né, de forma rudimentar, de forma realmente a preparar o povo para o alimento mais sutil e refinado que Jesus nos traria em seguida. E aqui a passagem do batismo de Jesus por João no Rio Jordão, e estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas ei que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, João deixa bem claro que ele não é o Messias, embora ele fizesse muitos feitos que chamavam a atenção do povo. Ele não era o Messias, ele apenas estava iniciando um trabalho de preparar as pessoas para a vinda do Messias. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus,
orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Observem aqui, portanto, aquela conta inicial que fizemos, né? Aqui o próprio Lucas dizendo que Jesus tinha quase 30 anos, portanto, 29 anos, né? Os 14 mais 15 que contamos inicialmente. Tá? Então, Jesus foi batizado com essa média de 29 anos para 30 anos, mais ou menos, que era também a idade aproximada de João, que sabemos que tem uma diferença do nascimento de Jesus e do nascimento de João de mais ou menos 6 meses. Tá? E aqui é interessante essa imagem que se faz do batismo de Jesus no Rio Jordão, porque os evangelhos dão a ideia de um fenômeno extraordinário. Jesus sendo batizado, o céu se abriu e ouviu-se uma voz, né, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Notem que se isso tivesse acontecido da forma relatada, diretamente da forma relatada, já seria um grande feito que chamaria muito a atenção de todo mundo. No Evangelho de João, encontramos uma figura que eu acredito que seja a mais correta a respeito dessa passagem. Necessariamente, o batismo de Jesus foi um batismo comum, como o das demais pessoas, né? Ninguém ali estaria apto a ouvir essa voz dizendo sobre Jesus. E se todos tivessem ouvido essa voz, o que é um fenômeno mediúnico estudado como pneumatofonia, né, que é a voz direta, é a voz do mundo espiritual materializada no nosso meio e que pode ser captada pelos nossos sentidos da audição, como eu disse, isso seria um fenômeno extraordinário. No Evangelho de João, ele diz dessa passagem da seguinte forma: João Batista dizendo às pessoas que ele viu antes que Jesus se apresentasse a ele previu que Jesus se apresentaria para ser batizado. E que no sonho dele, quer dizer, na presciência que ele teve daquele momento, na intuição dele, veio essa voz dizendo que Jesus era o Filho amado de Deus, em quem ele se comprazia. Notem, portanto, que esse fato se deu no mundo íntimo de João, que tinha, assim, a certeza de que Jesus era o Messias. E exatamente isso ele discorreu ao povo. Exatamente isso ele falou aos próprios discípulos: sigam a ele, Jesus, porque ele é o Messias. Ele é aquele de quem eu havia falado, do qual não sou digno nem de desamarrar as próprias sandálias. Portanto, notem que, e é muito interessante essas passagens de João, que João se destacou com a sua tarefa pública, chamando a atenção de todos para ele, para o que ele ensinava, para o que ele fazia, o seu batismo, e nesse momento ele declara que devíamos seguir a Jesus e não a ele. E é interessante que, talvez vejamos já na próxima aula, que os discípulos de João, quando observaram que Jesus iniciava sua tarefa pública e estava ganhando notoriedade, chegaram para João dizendo: os discípulos de Jesus também batizam. Os discípulos de Jesus e seus discípulos estão chamando muito a atenção. Não devíamos fazer nada? E João declara a eles: não façam nada, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Portanto, vejam que João já sabia que ele veio apenas para preparar o caminho para Jesus.
mas que no momento certo, que era esse, ele devia diminuir enquanto Jesus crescia em notoriedade. E mais ou menos é o sentimento que devemos ter na nossa vida. Notem que queremos controlar tudo, queremos estar presente em tudo. Para que a nossa vida se transforme, é necessário que Jesus cresça em nós e que a voz do nosso próprio ego diminua, fazendo assim com que os nossos atos reflitam Jesus. E esse capítulo conclui com a genealogia de Jesus, que evidentemente não vamos ler, não há necessidade disso. Os evangelhos gostam de colocar a genealogia de Jesus para mostrar a descendência dele. Então notamos que Jesus era filho de José, né? E que descendia da família de Davi, como normalmente é falado, que descendia da tribo de Judá, né? Que era um dos filhos de Abraão, né? De Jacó. E vejam que a genealogia de Jesus segue até chegar a Adão, né, que é o primeiro filho de Deus segundo a história descrita na Gênese bíblica e que merece de nós, no momento certo, uma análise mais aprofundada e, segundo o que já sabemos, graças ao auxílio dado pelos nossos amigos espirituais, que Adão não representa necessariamente uma pessoa, né? Mas sim é uma imagem simbólica que devemos analisar com mais cuidado. Então, por hoje, para não estender muito o nosso vídeo, são essas questões que queremos trazer desse capítulo, e na próxima semana iniciamos prosseguindo com o capítulo 4. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ajudando na compreensão desse estudo do seu Evangelho. Que assim seja.